Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 21. Agradecer a missionária Marina também, para ter liderado. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, 17 ao 21. Glória a Deus. Agradecer meu sogrão, Francisco, que me trouxe aqui hoje. Se não fosse ele, eu teria que vir de mototáxi, ou de bike, ou de pé. De algum jeito eu ia vir, mas eu ia vir. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 21. Vamos ler. Quem achou, diga amém? Amém. Está escrito assim na palavra de Deus: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não enganarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou e disse-lhe: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou muito abatido e triste, porque tinha muitas riquezas. Lemos até o 22. Louvado seja Deus. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje é culto de milagres, e na minha concepção o maior milagre que nós recebemos foi a nossa salvação. Como o irmão Carlos disse aqui, só de estarmos aqui já é algo bom, já é um milagre de Deus. O maior milagre foi o Senhor ter vertido o seu sangue lá na cruz do Calvário, por mim e pela sua vida. O maior milagre foi quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o maior milagre que nós recebemos na nossa vida. É tão legal quando você vê aquela pessoa que você olha assim, e de repente ela vem, você encontra ela e faz algum tempo que você não vê, e ela te aperta e fala assim: paz do Senhor, meu irmão. Aí você olha para a cara dela e fala: não acredito que esse cara virou crente. Isso é milagre. Aquele tio, aquele avô carrancudo, que já tem na sua mente, a sua mentalidade desde criança, católico efervescente, adora os seus santos, ou talvez, para mim ser uma pessoa boa é o suficiente, e chega a uma certa idade, ele vai e aceita Jesus com lágrimas. Isso é milagre. Então, para mim, o maior milagre é a salvação. E o texto que lemos, nós vemos um menino, a Bíblia fala um jovem, só que a Bíblia também diz um homem, eu acredito que era um rapaz, que ele chega diante de Jesus interessado nesse milagre, a vida eterna, esse milagre, a salvação. E ele chega diante de Jesus, e nós lemos a história. Ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer? E por fim, esse texto, ele é um texto muito conhecido no meio cristão, e ao mesmo tempo muito criticado teologicamente, porque olhando para ele, quando a gente olha o texto, a gente vê algumas qualidades meio complicadas desse menino, porque ele acaba, querendo ou não, ele acaba virando as costas para Jesus. Existem pregações que são contra este menino, teologicamente contra esse menino. Eu já ouvi muitas pregações criticando este menino. Só que se a gente analisar o texto, a gente acaba enxergando algumas virtudes desse jovem rico.
algumas virtudes ele teve. Eu queria fazer algumas considerações rápidas com vocês aqui. Infelizmente ele perdeu a oportunidade do milagre que ele queria, que era a vida eterna. Porém ele teve algumas virtudes. Qual foi a primeira virtude desse jovem? Ele foi até Jesus. Ele foi. A Bíblia diz que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Ele foi até Jesus. É uma virtude. Tem muita gente que não quer nem saber de Cristo, mas ele foi até Jesus. Ele queria a vida eterna. A segunda virtude desse homem, ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus. Essa é a segunda virtude. A Bíblia diz: e se pôs de joelhos diante dele. E a terceira virtude desse menino, desse homem, desse rapaz, é que ele fez uma pergunta espiritual para Jesus. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria o maior milagre que o homem pode ter, que é a salvação. Então vamos recapitulando. Olha como ele foi um menino que tinha bastante virtudes. Primeiro ele vai até a pessoa certa, que é Jesus. A Bíblia diz lá em João 14,6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho para chegar a Deus é Jesus. Então ele vai até a pessoa certa. Segundo, ele se humilhou. A Bíblia diz, ele se colocou de joelhos diante de Jesus. Ele se humilhou diante da pessoa certa. Mateus 10:28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele temeu aquele que pode fazer perecer no inferno a alma, tanto a alma e o corpo. Mas da mesma forma pode fazer a gente viver nos ares com ele a eternidade, reinando com ele nos céus para ter a vida eterna. Amém? Então ele se humilhou diante de Jesus, a pessoa certa. E ele se interessou pelo assunto certo, fazendo a pergunta certa. Ele se interessou sobre as coisas espirituais. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele se interessou nas coisas espirituais. Então ele faz essa pergunta para Jesus. Ele faz tudo certo. Ele vai até a pessoa certa, ele se ajoelha diante da pessoa certa, ele faz a pergunta certa. E como Jesus era o Senhor, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, ele dá a resposta certa para aquele menino. Ele fala: se você quer esse milagre, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, tome a sua cruz e me siga-me, e você terá um tesouro no céu, e você terá o seu milagre, e você terá a sua vida eterna. Recebeu a resposta certa. Porém, irmãos, por isso que ele é criticado, porque ele toma a decisão errada. A Bíblia diz que, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Esse menino, ele vira as costas para Jesus. Ele queria, mas pesaroso pela palavra, pelos bens que ele tinha nessa terra, ele vira as costas para Jesus e sai andando. Quando esse menino ele vira as costas para Jesus, por possuir muitas riquezas, ele está dizendo não para as coisas espirituais, e ele está dizendo sim para as coisas terrenas, porque esse homem era muito rico. E a gente sabe, quando a gente partir daqui para a glória eterna, a gente não vai levar nada, e ele preferiu aquilo que vai ficar do que seguir ao mestre e subir com ele nos céus. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite é a importância de dizermos sim para Deus e não para o mundo, não para as coisas dessa terra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.
Porque quando nós vamos em 1 João capítulo 2, 15 e 17, a gente entende o que é o mundo. João, muito sábio, ele fala assim lá em 1 João: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4,4 diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós precisamos amar as coisas espirituais, porque nós somos espirituais. Eu queria contar um testemunho bem rápido. Tem um amigo meu, lá no Porto Belo, eu tentei não citar o nome dele, mas eu acabei citando. Depois eu contei para ele, ele falou: pode citar, não dá nada. O Ben, lá de Descalvado, ele me considera como primo, porque a gente se conhece há muito tempo. Eu me converti primeiro do que ele. E certa vez, em casa lá, ele foi passar um final de semana em casa. E aí na frente de casa tinha umas meninas, né? Na frente de casa. A gente era solteiro e tal, mas eu estava firme na igreja e tal, assistindo uns DVD, orando a Deus. E aí ele foi lá e foi conversando com essas meninas aí. Eu conhecia de longe: oi, tudo bem? Né? Sempre fui um menino muito tímido, casei por milagre, porque Deus é bom. E então aí ele conversou com as meninas, conheceu, falou: você me conhece, eu sou legal. Legal, aí ele foi embora. No outro final de semana ele me liga não, no Face ali, a gente conversando. Ele falou: Marquês, as meninas aí perguntou de mim. Eu falei: cara, nem sei de menina, mas nem converso com elas, você sabe, eu não converso com elas. Eu só fico aqui em casa, assim, vou para a igreja. Eu não tenho essa intimidade que você pegou com elas. Eu moro aqui há 5 anos, essa intimidade que você pegou com elas, eu não peguei em 5 anos. Aí ele falou: mas também você só fica aí na sua casa? Só quer saber de Bíblia? Só quer saber de ficar assistindo DVD? Só quer ir para a igreja? Para, Marco, não é assim também não. Deus ama todo mundo. Vamos fazer o seguinte: hoje tem um baile aqui no Sérgio, lá em Descalvado. Vem comigo, eu pago a passagem para você antes de chegar aqui, vem aqui. Aí eu peguei e falei: tô tranquilo, cara, vou não. Aí a gente acabou discutindo. E aí beleza, passou, tá? Eu lembro que tinha culto ainda, eu fui no culto e tal, tranquilo. Aí no outro dia eu chego em casa, durmo, aí na manhã seguinte minha mãe vem e fala assim: você não sabe da última. A Maria ligou pra mim, a mãe do Ben, o Ben tá internado. Tá internado. Como é que aconteceu? Aí ela contou tudo e tal, ele saiu no mesmo dia. O que aconteceu? Eles foram no baile, ele e um amigo dele. Chegou lá 3 caras, juntou no amigo dele. Ele foi para apartar a briga. Quando ele vai, o amigo dele foge, deixa ele sozinho ali no meio da roda. Resumindo a história: quebrou o maxilar, quebrou o braço e quebrou a clavícula. Aí eu sou muito mal nessas coisas. Eu falei: não, tem que falar para ele. Fiquei sabendo que ele tinha saído. Eu falei: e aí, Ben, como foi o baile de ontem? Aí ele pegou e falou para mim: eu acho que eu preciso ir para a igreja. Eu falei: lógico, cara, o mundo não tem nada para nos oferecer. Eu falei para você. E mesmo assim ele ainda ficou naquela vida, gostava de usar alguns entorpecentes. Até que teve um dia que eu falei: esse menino, eu orei a Deus, falei: o que vai ser desse menino? Quase 40 anos, o pai dele quase morrendo, estava quase morrendo. O que vai ser dele, cara? Parece que ele tem uma mentalidade meio de criança, sabe? Eu orei a Deus. E um dia eu peguei e falei assim: ô Ben, ele gosta muito do Sorriso Maroto, né? Aquela banda lá, alguém sabe Sorriso Maroto? Alguém conhece a música Sorriso Maroto? Ei, crente, hein? Glória a Deus. Aí ele pegou, eu falei assim: ô Ben, vai ter um show do Sorriso Maroto aqui no Porto. E realmente já teve. E eu falei assim: eu tenho 2 ingressos. É sábado, filho, eu e você.
Ele demorou, nossa, mas veio que nem um foguete. Mas eu não tinha ingresso nenhum. Aí eu peguei e falei para ele assim, só que antes de ir pro show, vamos para a igreja? Olha, vamos. Aí eu fui para a igreja. E eu tinha combinado com os jovens da igreja, na época era a irmã Viana e a líder, de a gente ir lá em casa para fazer tipo uma reunião, assistir um DVD do pregador, esqueci o nome dele, o Dresler, lá, Thiago Dresler. Então foram os jovens todos em casa, né? E ele lá, arrumadinho para ir no Sorriso Maroto. E ele fumava cigarro, fumava um atrás do outro, aí não vai, peraí, cara. Aí começou a chegar os jovens, eles vão com nós no Sorriso Maroto? Eu falei, não. Pedro, chega aí, que vai ter um negocinho aqui e tal, expliquei para ele. Aí ele, ele viu e falou, você me enganou, né, cara? Eu falei, não, eu preciso você vai ir para a igreja. Nossa, pensa no menino, ficou bravo comigo. Nossa, não devia ter feito isso comigo. Eu tinha outros compromissos e tal. E aí esse menino pega e ele fica muito bravo, gente, e vai embora. E aí teve uma campanha de oração na igreja uma vez, e eu sempre orando por ele, coloquei o nome dele em primeiro lugar. Eu até tenho ainda esse papel, eu sempre mostro como testemunho. Hoje, graças a Deus, o Beni, ele é cristão, ele é crente, lá na igreja, eu esqueço, Família em Cristo, lá em Descalvado. O pai dele teve uma AVC antes de morrer, ele aceitou Jesus Cristo, foi salvo para a honra e glória do Senhor. Sábado passado, a mãe dele, que era macumbeira há mais de 30 anos, foi batizada pela honra e glória do nome do Senhor. Então, aí eu falo para ele, o que é melhor, o mundo ou Deus? Ele falou, Deus, com certeza Deus, o mundo não vira nada. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Então, Deus é maravilhoso. Deus ele vai fazer na obra, louvado seja o nome dele. Então, vou falar rapidinho aqui, que a gente precisa falar não para o mundo. A gente precisa falar não para o mundo. Por quê? Muitos dos milagres que Deus tem para nós, vai depender do nosso não, para algumas coisas. Vai depender da nossa renúncia. E eu queria falar, se der tempo aqui, alguns homens de Deus que falaram não e receberam um milagre maravilhoso. Primeiro está lá em Moisés, Êxodo 8, 22 e 23. Os irmãos não precisam abrir, acompanha aqui, que é para a gente não perder tempo. O primeiro homem que disse não para o mundo e foi abençoado, que está na Escritura Sagrada, foi Moisés. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo do Egito, como nós sabemos. E a Bíblia diz que ele chega a Faraó endurece o coração, e Deus começa a mandar praga, e aí Faraó desiste, aí Moisés ora, a praga sai, e Faraó endurece o coração de novo e fica naquela briga, até que chega um momento que Faraó faz uma contraproposta para Moisés, e está lá em Êxodo 8, capítulo 22 e 23, depois de uma praga bem pesada, Faraó chama Moisés, vocês devem conhecer o texto, e diz assim: então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Até aqui. Nós sabemos que Faraó simboliza Satanás e o Egito simboliza o mundo. E essa é a proposta de Satanás para nós. Se a gente analisar o texto, o que Faraó queria? Moisés, o povo já está aqui preso há mais de 400 anos. Você quer sair daqui para adorar a Deus lá no deserto? Adora a Deus aqui mesmo, Moisés. Para que você quer sair daqui? Pode adorar a Deus, pode sacrificar, pode louvar, fica aí mesmo, eu deixo. E essa é a proposta que o diabo faz para muitos de nós, e a gente tem que ter essa humildade, essa força de Moisés dizer não. Sabe qual que é? É você permanecer na igreja, você permanecer orando a Deus, você permanecer adorando, sacrificando, você permanecer louvando, mas você permanecer num ambiente de escravidão, não no ambiente da igreja, mas no ambiente interior.
dentro de você. Ide adorar a Deus nessa terra. Adorem a Deus, continuem adorando a Deus, mas continuem aqui debaixo da minha servidão. Existem tantos crentes que estão há 30 anos na igreja e ainda fumam o seu cigarro. São escravos de cigarro. Existem tantos crentes que estão há 10, 15 anos na igreja e não conseguiu deixar aquele pecadinho pequeno que ele não entende, que é por causa daquele pecadinho que ele não consegue crescer na presença de Deus. E ele vai levando, e ele vai vivendo escravo, mas dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conhecereis a verdade verdadeiramente, sereis livres. Então, como Moisés disse não, nós não podemos aceitar. Não aceite, irmão, você está dentro da igreja e Satanás querer te influenciar, continuar com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo vão atrapalhar o propósito que Deus tem para a sua vida. As coisas desse mundo vão atrapalhar as promessas que Deus tem para a sua vida, e Deus tem promessa para a sua vida. Moisés falou não por quê? Por causa da promessa, porque quem mandou Moisés lá foi Deus. Deus falou assim: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Deus tem algo bom para a sua vida, querido. Então não aceite a influência do mundo na sua vida. Hebreus capítulo 10, 13 diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se Deus fez uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. O segundo homem que falou não para o mundo e sim para Deus foi Moisés. A Bíblia diz lá em Gênesis 39, capítulo 7, Gênesis 39, versículos 7 e 8, a parte A do versículo. Está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou. Amém? Nós conhecemos a história de José. José, filho de Jacó. José tinha seus irmãos por inveja o jogam numa cisterna e o vendem para os ismaelitas o vendem para o Egito, e ele vai parar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que lá no Egito, na casa de Potifar, o José tinha o Espírito de Deus, e tudo começa a prosperar na casa daquele homem. E a palavra do Senhor diz que Potifar tinha uma mulher muito bonita. José era formoso, tinha um porte formoso. E a Bíblia diz que ela se encanta com José. E essa é a hora que José disse não. Mesmo passando toda a dificuldade que ele estava passando, mesmo sendo traído pelos irmãos, mesmo não entendendo o que estava acontecendo na sua vida, a Bíblia diz que ele recusou. E se você vai lendo, você vai ver que ela vai tentando, até que tem aquela situação que ela, arranca a capa dele e ele sai correndo, porque a Bíblia diz: fugir das paixões da mocidade. A gente tem que fugir, foge. E aí ele disse não, irmãos. E qual que foi a motivação dele dizer não? Não. Primeiro, gratidão e obediência. Por que gratidão? Porque se você ler ali um pouco mais para cima, você vai ver que depois que fala que ele recusou, e ele disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem.
José não tocou na mulher de Potifar por gratidão. José pensou assim: olha só onde eu estou, olha onde esse homem me colocou hoje, eu não posso fazer isso com ele. Então, trazendo para nossas vidas, nós temos que ter primeiro gratidão a Deus, porque um dia talvez você estava caído, um dia talvez você estava no mundo, um dia talvez ninguém dava nada por você, um dia talvez todos falavam de você, um dia talvez você escorregou e jogaram pedras em você, mas o Senhor Jesus te levantou e te colocou de pé de novo. O Senhor Jesus colocou obras nas suas mãos, colocou responsabilidades nas suas mãos, e você precisa ser grato a Deus por isso. Quando o mundo vir te influenciar e querer dizer para você fazer alguma coisa, diga não, por gratidão a Deus, pelo que Ele fez na sua vida, na sua história, porque Deus tem cuidado da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Seja grato a Deus e diga não ao mundo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Segundo, por obediência. José foi obediente. O que ele fala para ela? Como, pois, posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Obediência. A gente sabe que a obediência, ela gera bênção. E não só bênção, a obediência, ela gera perseguição. A obediência a Deus gera perseguição. 2 Timóteo 3,12 diz: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Aquele texto de Mateus 14:22 é muito interessante. Quando Jesus obriga os seus discípulos a entrar no barco, os discípulos não queriam entrar, mas Jesus obriga eles e passar adiante para o outro lado. Enquanto eles despediam multidões, tendo os despedidos, subiu ao monte para orar. E ao anoitecer estavam ali sozinhos, E o barco já estava a muitos estádios da terra, estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam passando por um vento contrário, estavam sendo açoitados, estavam com medo, estavam passando por um momento de tribulação. Por quê? Porque eles obedeceram a voz de Jesus: entre no mundo. Então a obediência, muitas das vezes, ela traz perseguição, ela traz sofrimento, ela traz tribulação, ela traz luta. Quando você começa a fazer a obra de Deus, você começa a arrancar as almas do inferno, o diabo vai ficar feliz, né, Maria? Missionária Maria, o diabo vai ficar feliz. Ele vai armar todas as suas armas contra você, contra a sua família, contra a sua casa. Por isso que você precisa estar debaixo de oração, para que o Espírito de Deus possa te proteger. E o que é mais interessante de tudo isso é, por mais que a gente está em Cristo e sofrendo perseguições, junto com as perseguições vem as bênçãos do Senhor, vem os frutos do Espírito Santo. E aí vem Pedro e me diz algo tão lindo, que ele fala assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, que é maltratados, caluniados, blasfemados, perseguidos, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmão, se você está sofrendo porque você está obedecendo a Deus, quanto mais você obedece a Deus, mais você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais o Espírito Santo de Deus te enche. Quanto mais você diz não para o mundo, mais Deus te capacita para a obra dele. Quanto mais você vai lutando para fazer o bem, mais Deus vai te acompanhando, o Espírito Santo te capacitando para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Precisamos obedecer. E o último, para finalizar, já é quase 9 horas. Já 2 toques, eu vou pular e vou partir para o último.
Vou ler isso aqui. Daniel 1. Daniel 1, do 8 ao 9. A Bíblia diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O rei da Babilônia vai lá, destrói Jerusalém, destrói o templo, leva em partes os judeus para a Babilônia, e ele acaba levando pela primeira leva alguns jovens, sábios, inteligentes, para ele criar, vamos dizer assim, desde pequeno. E Daniel estava no meio. E quando Daniel está ali, a Bíblia diz que o rei coloca do seu manjar para que ele e seus amigos comessem. Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia diz que quando o prato chega, a Bíblia diz que Daniel decidiu, Daniel determinou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Olha só que interessante. Daniel era judeu, o templo tinha sido destruído, Daniel tinha sido tirado de Jerusalém, ele estava distante. Eu não sei se o templo já tinha sido destruído nessa época, mas ele estava distante do templo, da onde o templo ficava. Ele estava distante do sacerdote. Com certeza Daniel era um menino judeu que ele era muito, como que eu posso dizer? Ele seguia retamente os rituais judaicos, os sacrifícios judaicos, as orações. E Daniel, ele estava distante de tudo isso. Ele estava longe de tudo isso. Não tinha ninguém vendo Daniel ali, mas Deus estava com o olho sobre Daniel. E a Bíblia diz que quando o manjar chega na mão dele, ele fala assim, ele decide: eu não vou me contaminar. Às vezes, irmãos, a gente estamos longe da igreja. Talvez você está longe da missionária, talvez você está longe da diaconisa, talvez você está longe da igreja, talvez você está longe do seu líder, talvez você está longe do irmão da igreja, do pastor, talvez você está longe de muita gente, mas os olhos de Deus, que cobrem toda a terra, estão em você. E Deus está só olhando qual será a sua decisão, a sua posição. E é nesse momento que nós temos que mostrar que nós amamos a Deus, que nós estamos aqui na terra para glorificar o nome dele. Porque Daniel estava longe do templo. Daniel podia dizer muito bem: tá bom, vamos então comer. Daniel falou assim: eu não vou me contaminar, porque ainda que ninguém esteja me vendo, eu sei que aquele que está no alto e sobre o trono está me vendo, e ele vai me honrar no nome de Jesus. Só que tem um porém. Eu estou falando aqui que a gente tem que falar não, e é difícil, né, irmãos? O irmão está pregando não, parece um super-homem, né? Não, é difícil, irmãos. Pedi oração esses dias para a igreja lá, falei: pastor, pelo amor de Deus, pede para a igreja orar por mim aí, ora na hora da caixinha lá, cita meu nome, estou passando uns problemas e tal. E os irmãos ficam preocupados, porque o pastor ele ora, ele não vai explicar muito, Tem alguns irmãos que ficam preocupados devido à nossa situação, que esse ano foi um pouco difícil, Mas não, é por causa das tentações. Hoje, a hora que a Marina falou ali: irmãos, tudo aquilo que tem, te dar o trabalho, entrega na cruz. Eu orei, eu falei: Senhor, me ajuda com essas tentações, porque você ser tentado não é pecado, o pecado é você ceder a ela. Quando você cede a tentação, você pega. Tentado todo mundo é, todos os dias.
E eu tenho sido muito tentado nesses últimos dias, então eu orei a Deus e falei: Deus, eu quero deixar na cruz essas tentações. Eu sei que vai ser difícil, vai continuar, mas que o Senhor me dê força para mim falar não, porque eu sei que é um abismo abre um outro abismo. Você fala assim aqui, daqui a pouco você está falando assim aqui, sim ali e sim aqui. Começa com um vidinho de maior de 18 anos no WhatsApp. O grupo da empresa mandou, pá, olhei sem querer. Daqui a pouco você já está indo na página daquele vídeo. Daqui a pouco você já está assistindo o vídeo. Daqui a pouco você está adulterando e prostituindo. Daqui a pouco você já está no mundo. É assim que o diabo age. É assim que Satanás age. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz, igual Daniel fez. Não. Só que é difícil. Mas olha que interessante, a revelação desse texto, para acabar, está no versículo 9. Quando diz assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Foi Deus que fez. Pensou? Nabucodonosor falou: vai lá e dá ração para os meninos lá. Tá bom, eu vou lá. Aí chega lá: não vai comer não. Você não vai comer? Se ele comer, eu morro. Vocês são loucos? Aí ele chega lá no Nabucodonosor: ó, o menino não quer comer. Você vai morrer, filho. Como não? Eu dei uma ordem, o rei decretou: vai lá e dá para eles comer. Era a ordem do rei. E a Bíblia diz que determinou-lhe o rei. Olha só, o rei queria manchar, sabe o que, irmãos? A santidade daqueles meninos. E é isso que o diabo quer fazer conosco: manchar a nossa santidade. Porque nós não somos santos, mas nós somos santificados. Nós não somos justos, mas nós somos justificados. Então quando o diabo ele vem e nós somos influenciados por ele mancha essa santificação. Mas graças a Deus que a Bíblia diz: irmãos, não pequeis, mas se pecais, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se o mundo tem te perturbado, se o mundo tem te influenciado, olha a Deus, irmãos, que o perdão de Deus está sobre a sua vida e as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas a palavra diz que Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Se não fosse o dedo de Deus, talvez Daniel não conseguia falar não. Deus colocou o dedo ali. Deus entrou no negócio. Por que Deus entrou? Porque Deus viu a determinação de Daniel. Deus ele sabe que a gente é fraco, Ele conhece a nossa estrutura. Mas quando o diabo coloca uma oportunidade para pecar e você fala: não, eu não vou, eu não quero, o Espírito Santo de Deus vem e te fortalece. E a Bíblia diz que para toda tentação tem um escape. E se você estiver atento com o Espírito Santo, você vai ver o escape, e Deus vai te dar o livramento, e você vai glorificar o nome do Senhor. Dê palmas ao nome do Senhor neste momento. Louvado seja o nome dele, pois Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. A igreja de pé, louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que Romanos 8,13 diz: se vivermos segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito, com E maiúsculo, mortificardes as obras do corpo, viverei. É só pelo Espírito Santo que a gente consegue, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos de Deus, enchei-vos de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai te encher se você está entupido de você mesmo? Por isso que a gente precisa se esvaziar, para que o Espírito Santo de Deus possa nos encher. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Ó Deus, Tu conhece a minha vida, Senhor. Ó Pai, eu me coloco diante do Senhor neste momento em oração, ó Pai, pela Tua igreja, pelas nossas vidas. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus querido, continue nos dando força, Pai, para dizer não para as coisas do mundo.
Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, continue nos dando força para permanecermos no caminho do Senhor e conseguirmos o maior milagre que existe, que é a salvação. E que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, ó Pai, possamos ser arrebatados. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua presença venha fortalecer a cada um que está aqui. Oh, canta lavachuri, canta lavahagadas. Que a Tua presença, Deus, esteja em cada pessoa que está aqui nesta noite. Que a Tua presença, Deus, venha fortalecer a cada um, ó Deus. O fraco, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar força, pois o mundo hoje não está fácil. Ó Pai, dizer não para o mundo hoje não está fácil. Mas nós cremos, ó Pai, que através do Teu Santo Espírito, ó Deus, nós conseguimos. Ó Pai, então é pela humildade, ó Pai, que nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós não somos nada sem o Teu Espírito Santo. Então nos fortaleça, ó Pai, para que cada dia possamos continuar a Sua obra, ó Pai. Continuar, ó Pai, cooperando com o Senhor, ó Pai. E que pessoas venham ser salvas e resgatadas das mãos de Satanás. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, e agradecemos ao Senhor pela Tua presença nesta noite. E as palmas louvam ao nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Louvado e adorado seja o nome de Deus. Glórias a Deus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos. Neste momento nós estaremos orando, só lembrando que amanhã nós estaremos fazendo